perder jogador nunca é bom, principalmente jogador titular no meio da temporada. Mas não tem outro jeito, já saiu, já foi embora, tem aquele velho ditado, rei morto, rei posto. Vamos pra luta porque tem jogo importante contra o Atlético Paranaense nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vem comigo! Eu vou ficar louco na cabeça. Olá para você que não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, torcedor do Fluminense e eu queria agradecer a presença cada vez maior de torcedores, de amigos, de admiradores. O pessoal vai chegando devagarzinho. Nosso canal começou há pouco tempo, há algumas semanas, já atingimos a marca de 1000 seguidores. Eu queria agradecer muito de coração a todos vocês que estão cada vez mais chegando e ajudando a gente a fazer esse canal bacana. E você também que está deixando o seu comentário, está participando, está curtindo. Eu te agradeço muito. Espero que você continue gostando da gente, continue assistindo nossos vídeos. Vamos parar de enrolar, vamos falar do Fluminense, vamos falar do que está acontecendo de importante no nosso tricolor. O Nonato acabou não ficando no clube, veio a proposta da Bulgária, ele foi seduzido pelo dinheiro, né? Eu não o julgo por isso, né? Todo mundo precisa de dinheiro, dinheiro é bom para muita coisa, e o Nonato acabou aceitando a proposta. O Fluminense também não teve muito o que fazer, o Fluminense até tentou negociar com o Internacional, mas diante do desejo do Nonato de ir embora, o Fluminense não teve muito o que fazer, teve que deixar o jogador ir embora. Agora, calma. A imprensa já começou a dizer, o Fluminense perdeu 2 titulares importantes para o jogo contra o Corinthians, da Copa do Brasil, daqui a uma semana e meia. Gente, ok, 2 jogadores importantíssimos, principalmente o André, mas o Nonato, a gente tem que lembrar que até outro dia o Nonato não era titular, até outro dia o Nonato não era fundamental no elenco do Fluminense, era um jogador que entrava de vez em quando. No início do ano, aliás, ele deixou de entrar em campo várias vezes o Nonato ficou no banco de reservas, esquentando o banco e não entrou, e nem por isso o Fluminense deixou de ganhar. Então não é porque o Nonato foi embora que se o Fluminense não se classificar em cima do Corinthians, que o Fluminense, não é porque o Nonato foi embora que o Fluminense vai deixar de ganhar ou vai perder para o Corinthians, enfim. O que a gente tem que pensar agora é em soluções. Claro, eu não sou o técnico do Fluminense, quem tem que pensar nisso é o Fernando Diniz, mas né, a gente pode ajudar a acalmar o torcedor e mostrar que o Fernando Diniz tem opções sim, dentro do próprio elenco do Fluminense, porque contratar o Fluminense não vai, gente. Não vai porque não tem jeito, né? Essa questão de jogador que sai no meio de campeonato, vamos deixar claro aqui, isso aí é normal no Fluminense. Isso aí a gente já está acostumado. Em 2019 mesmo, quando o Fernando Diniz era técnico, o Luciano saiu no meio do campeonato. O Luciano saiu no início da competição. O João Pedro, que já estava vendido, também saiu durante a competição. Então, assim, não tem muito o que ser feito. Porque o Fluminense precisa de dinheiro, está passando necessidade, o Fluminense não tem poder de barganha, o Fluminense não tem como chegar e aumentar o salário do jogador de forma exponencial como foi a proposta que o Nonato recebeu. O Fluminense não tem essa condição financeira. Então, o que o Fluminense pode fazer, e aí eu não sei como é que foi feito esse contrato aí com o Nonato e em outras situações com outros jogadores, é a questão ali de se proteger para caso o jogador venha receber uma proposta interessante, que o Fluminense não fique totalmente na mão. A informação é de que o Fluminense vai receber aí em torno de R$1 milhão de reais como uma espécie de não é indenização, a palavra certa não é essa, né? É uma compensação pelo Fluminense ter colocado o jogador na vitrine e ele ter acabado sendo negociado. Então o Fluminense vai receber essa compensação aí, talvez essa seja a palavra correta, em torno de R$1 milhão, que não resolve a vida do Fluminense, né? Essa que é a verdade. Mas o jogador já saiu, já foi embora, isso já aconteceu outras vezes. Em 2020, quem não se lembra? O Odair Hellmann, Fluminense bem no campeonato, o Odair Hellmann recebeu uma proposta do exterior e foi, embora da noite pro dia, deixou a gente aí, Aí entrou o Marcão depois, ainda bem que o Marcão manteve o trabalho do Odair Hellmann, e o Fluminense se classificou direto para a fase de grupos da Libertadores. Mas assim, não tem o que fazer. Então, vamos analisar os jogadores que o Diniz tem à disposição. O primeiro nome, que eu não vi ninguém citando aí,
que talvez pouca gente saiba ou se lembre. Não estou dizendo que ele deve ser o titular, não. Estou dizendo quais são as opções que o Diniz tem, tá? Uma opção que o Diniz tem de um jogador que já fez essa função no Atlético Mineiro, é o Natan. Talvez muita gente não se lembre, mas o Natan surgiu no adversário do Fluminense desse final de semana, o Atlético Paranaense, em 2014. Ele era um meio atacante, se destacou, foi vendido para o Chelsea, nem chegou a entrar em campo pelo Chelsea, foi emprestado para clubes menores da Europa, Holanda, Portugal, França, e aí veio emprestado para o Atlético Mineiro em 2018, não teve muita chance, em 2019 passou a jogar como segundo volante, foi muito bem, fez inclusive gols, inclusive fez um gol contra o Flamengo, se eu não me engano, num jogo no Maracanã. Então o Natan foi muito bem como segundo volante no Atlético Mineiro. Essa é uma opção, porque ele já fez essa função e foi quando ele ganhou a titularidade naquela época no Atlético. Depois veio o Sampaoli, veio também o Cuca e o Natan perdeu espaço. Outros jogadores foram contratados, o Natan perdeu espaço, mas ele fez essa função. Outro jogador que o Fluminense tem dentro do seu elenco, que a torcida tem pedido mais chances para ele, é o Iago Felipe. Eu acho que o Iago Felipe é um jogador muito guerreiro, que se entrega o tempo inteiro, que luta o tempo inteiro. Realmente ele não tem tido muitas oportunidades com o Fernando Diniz. A gente não entende o porquê dessa falta de oportunidades do Iago Felipe nesse time. Agora, a gente sabe que o time do Fernando Diniz, isso é uma suposição minha, é um achismo que eu vou dizer aqui agora, né? Ninguém me contou, eu acho que uma das características do time do Fernando Diniz é o toque de bola rápido, de primeira. E eu vejo no Iago Felipe uma característica de prender mais a bola. E ele costuma errar muitos passes. É a minha opinião. Se você discorda, ok, eu respeito. É a minha opinião. Talvez seja esse o motivo do Iago Felipe não estar recebendo muitas oportunidades, mas pode haver uma outra razão que eu desconheça. Isso eu estou dizendo o que eu acho, tá? Mas de qualquer forma, eu acho que é uma boa opção. O Diniz poderia, sim, tentar dar mais chances para o Iago Felipe. Outra opção, que eu acho que é a mais lógica, é a utilização do Martinelli. E aí eu quero lembrar de uma situação que o torcedor talvez também tenha se esquecido. Quando o Dodge saiu do Fluminense em 2020, vocês se lembram daquele imbróglio envolvendo o Dodge? Saiu também no meio da temporada. O contrato dele estava para acabar, ele não renovou, foi afastado do elenco, não jogou mais. E aí, quem foi lá socorreu o meio de campo do Fluminense? Foi o Martinelli. Então, de repente, essa é a hora do Martinelli de novo. Né? Aí a gente esqueceu do Dodge, a torcida ficou desesperada, meu Deus, o Dodge vai embora. E o Dodge, até uns dias antes, o Dodge nem era tão importante assim, né, dentro do elenco. Aí ele foi bem naquela reta final do Campeonato Carioca, e aí a torcida, Dodge, ganhou a titularidade, começou a jogar muito bem e ganhou a posição, mas aí houve a questão do contrato, que estava acabando, foi embora, e o Martinelli assumiu a posição e foi muito bem naquela reta final ali de Campeonato Brasileiro do ano de 2020. Então, eu acho que a opção mais lógica é o Martinelli. Uma outra opção, mas não para esse ano, mas que já deveria começar a entrar no time, é o Alexander, volante, jogador da base. O Alexander tem 18 anos apenas, então não é para o Alexander chegar e já ser titular. Eu acho que ainda é prematuro fazer isso com ele, né? É colocar o menino na fogueira. Mas o Alexander, esse ano, ele jogou muitos jogos, né? Ou seja, ele está com ritmo de jogo, embora a gente saiba que base é uma coisa, time profissional, futebol profissional é outra coisa. Ele jogou 27 partidas esse ano, inclusive 3 amistosos pela seleção brasileira de base. Então o Alexander é um jogador que o Fluminense deveria começar a preparar para o ano que vem. Então,
Para mim, essas são as opções que o Fluminense tem no elenco hoje. Ele tem ainda o Felipe Melo e tem o Wellington. O Felipe Melo, a torcida tá com o pé atrás com ele, porque né, nas últimas vezes que ele entrou, ele não entrou muito bem. E tem a questão do Wellington, que a torcida realmente pega muito no pé do Wellington. Então eu nem vou citar essas duas opções, porque eu sei que o torcedor tá com o pé atrás com os dois. Então, mas mesmo assim, o Felipe Melo, se ele estiver bem fisicamente, é uma ótima opção, né? É uma ótima opção, principalmente para o jogo contra o Corinthians. Se ele estiver bem fisicamente. Se não, meus amigos, se não, nós vamos ter que entrar aí, eu acho que com o Martinelli e com o Iago Felipe. Eu acho que essas vão ser as opções, aí vão ser as escolhas do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Corinthians, o segundo jogo da Copa do Brasil. O fato é que o Diniz tem 2 partidas pela frente para testar alguém, né? Na verdade, ele vai deve ter na cabeça dele, é claro, ele vai deve ter na mente dele quem ele vai utilizar. Mas esses vão ser 2 jogos importantes, contra o Atlético Paranaense e contra o Fortaleza sábado que vem. Contra o Atlético Paranaense, é bom a gente lembrar que o Furacão está na semifinal da Copa Libertadores, né, contra o Palmeiras, então deve poupar o time inteiro, não vai colocar ninguém. Porém, a gente lembra, esse time aí alternativo do Atlético Paranaense, em 6 partidas ganhou 3, empatou 2 e só perdeu 1. Então não vai ser fácil não, tá? Agora, de qualquer forma, o Fernando Diniz vai poder então observar, né, uma formação nova aí com a ausência agora definitiva do Nonato e que sirva de lição, né? Que sirva de lição. A diretoria já sabe que vai ter que vender alguém? Beleza, como foi o caso do Luiz Henrique? Beleza. Já sabe que pode perder alguém que veio emprestado e que de repente esse jogador pode se destacar e vai embora? Ok. Tem como segurar? Não, não tem. Então tem como, pelo menos, se preparar, porque o Fluminense não se preparou para a saída do Luiz Henrique. Porque o Matheus Martins, por mais que ele esteja se esforçando e jogando bem, a característica dele é outra. O time teve que mudar completamente a forma de jogar, porque a característica do Luiz Henrique é uma, do Matheus Martins é outra. E agora perde o Nonato, que é outro titular. O papel do torcedor agora é dar apoio para quem ficou. Quem foi embora já foi. Já foi. Luiz Henrique foi embora, Nonato foi embora, boa sorte para eles, né? São 2 titulares que o Fluminense perde no meio da temporada, precisa do dinheiro, no caso do Nonato, né? O Fluminense não tinha muito o que fazer. O fato é que bola para frente, vamos dar apoio para quem está no elenco, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que é chegar à final da Copa do Brasil e ainda brigar pelo título de campeão brasileiro. Se não der o título de campeão brasileiro, ficar pelo menos entre os 4 primeiros colocados ali, para poder buscar uma vaga direta na Libertadores de 2023. Tá certo? Um abraço para vocês, até a próxima, se inscrevam no canal aí, deixem o seu like, deixem o seu comentário também, vem com a gente, ajuda a gente a crescer. Um abraço, saudações tricolores!